Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:05, olá, ótima tarde pra você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 8 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira, Dia da Mulher, aqui no Jornal do Meio-Dia. FIES 2022, inscrições começam hoje e vão até sexta-feira. Receita recebe 130 mil declarações do imposto de renda no primeiro dia. Sintego vai propor paralisação em assembleia para discutir proposta da database do governo. Com alta de 46% desde o início da guerra, trigo tem recorde histórico. Rússia diz que pode cortar gás da Europa se for proibida de vender petróleo. Programa Bolsa Estudo repassa mais de 25 milhões de reais para 251 mil alunos do ensino médio. Projetos para conter preços dos combustíveis ganham prioridade no Senado com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pesquisa mostra que mulheres avançam nos negócios e já são donas de 35% de empresas em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:06, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira, Dia da Mulher, aqui no Jornal do Meio-Dia. E começa hoje, vai até a próxima sexta-feira, dia 11, o prazo para inscrição no FIES, o programa do Ministério da Educação destinado a financiar cursos de graduação em universidades e faculdades privadas em todo o país. De acordo com o MEC, o novo processo seletivo contará com mais de 66 mil vagas neste primeiro semestre. O modelo de financiamento divide o programa em diferentes modalidades. Os estudantes de baixa renda podem obter juros zero. E a escala de juros vai aumentando e pode chegar a 6% e 6,5% ao ano, de acordo com a renda familiar do candidato. Para participar é necessário ter feito o Enem a partir de 2010 e ter obtido nota média nas notas das provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação. O resultado dos selecionados está previsto para ser divulgado no dia 15 de março. Quem for selecionado tem até 3 dias úteis para complementar as informações da inscrição junto à universidade e o banco responsável pelo financiamento. Não podem participar candidatos em atraso com financiamento anterior do próprio FIES ou do Programa de Crédito Educativo. Quem já tem financiamento em uso ou documentação pendente e também estudantes que fizeram as provas do Enem na condição de treineiro também não podem ser incluídos no programa. E o adiamento da liberação do programa Gerador e instabilidades no site fizeram o envio de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física despencar no primeiro dia de entrega em relação ao ano passado. Até às 17 horas de ontem, a Receita Federal havia recebido 130.099 declarações. O número representa a queda de 79% em relação ao registrado no primeiro dia de entrega de 2021, quando 628.128 contribuintes haviam enviado o documento. Uma das razões para a queda foi o fato da Receita não ter antecipado o download do programa Gerador por causa da operação padrão do órgão. Normalmente, Daliana, a Receita libera no fim de fevereiro o programa Gerador para os contribuintes que querem adiantar o preenchimento da declaração e enviá-la logo no primeiro dia de entrega. Neste ano, porém, o download só começou mesmo no mesmo horário em que se iniciou o prazo de entrega, ou seja, às 8 da manhã de ontem. O atraso na liberação do programa criou um gargalo que resultou em instabilidade no site da Receita. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física começou às 8 horas de hoje e segue até às 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 29 de abril. Nesse ano, o fisco espera receber 34 milhões de declarações. Quem perder o prazo vai pagar uma multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. E aqui em Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, Sintego, vai propor uma paralisação geral dos servidores durante a assembleia a ser realizada hoje para discutir a proposta do governo goiano
para o pagamento da data base em 10,16%. A informação é da presidente da entidade, Bia de Lima. Vale destacar, o encontro foi convocado pelo Fórum em Defesa de Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás e ocorre em frente à antiga sede da Assembleia Legislativa de Goiás. O desejo do Sintego e outras categorias é o reajuste de 25,6%. Na última sexta-feira, contudo, o governo propôs um reajuste de 10,16% com base na inflação dos últimos 12 meses. Anteriormente, o Estado tinha ofertado um aumento de 5,5%. Os 10,16% são melhores do que os 5,5%, mas ainda muito longe dos 25,6%, é o que declarou Bia de Lima. Segundo ela, todas as categorias estão com o mesmo sentimento de decepção e frustração. A expectativa da presidente do Sintego para a Assembleia de hoje é de grande volume de entidades e também de pessoas. Segundo ela, da parte dela, continuará lutando pelos 25% e garante ao dizer que, se depender dela, não vai aceitar os 10,16%. Jornal do Meio-Dia. 12:11 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal do fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Discussão entre passageiros de um coletivo que viajava de Anápolis para São Paulo acaba matando um homem na BR-153 no perímetro urbano de Aparecida. Isso aconteceu na noite de ontem, quando dois homens que viajavam entre Anápolis e São Paulo em um coletivo que faz essa rota, por uma discussão, segundo eles, em função de uma lâmpada acesa no interior do coletivo, eles chegaram às vias de fatos e o idoso de 63 anos arrancou uma faca e acabou matando o outro de 53 anos. A polícia, quando chegou ao local, ainda percebeu que o pessoal da área de saúde da Triunfo Concebra tentava acudir o cidadão ferido, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O autor do crime ficou no local, mas adiantou para a polícia que jogou a faca que ele havia usado para matar o outro em um matagal. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes em Aparecida de Goiânia. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:12, voltamos falando de esportes. Após uma classificação heróica de virada, após estar perdendo por 2-0, o América Mineiro volta a se dedicar à fase eliminatória da Copa Libertadores da América. Os mineiros perderam o último compromisso por 1-0 para o Vila Nova, válido pelo Campeonato Mineiro, porém com vários titulares poupados, inclusive o goleiro. O descanso dado no último fim de semana se justifica, afinal a equipe se desgastou bastante para vencer o Guarani nos pênaltis, depois de ter ganhado por 3-2 no tempo regulamentar. Para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, o América Mineiro volta a ter força máxima. A equipe recebe os equatorianos no jogo de ida da fase eliminatória. Caso o time brasileiro avance, terá acesso à fase de grupos da Libertadores. Já o jogo de volta será no Equador. Diferentemente do que ocorre quando se joga em Quito, capital do país, o local da partida não tem altitude, o que pode ajudar o time brasileiro. Por causa dos últimos desempenhos, o Coelho passou a ver como real a chance de estar na próxima fase da Libertadores, algo histórico na vida do clube. E o campeonato de clubes mais importante do mundo está de volta. Nesta terça-feira, 2 partidas abrem os jogos de volta das oitavas de final da Champions League, valendo vaga nas quartas de final. E quem está com a situação encaminhada e com chances boas de se classificar para as quartas de final é o Liverpool, que enfrenta o Inter de Milão no estádio Anfield. A equipe inglesa chega com vantagem para o jogo de volta, já que venceu a partida de ida por 2-0, gols de Firmino e Salah. A equipe inglesa, Daliana, está na segunda colocação na Premier League com 63 pontos, 6 a menos que o Manchester City. Já a Inter de Milão precisa de um desempenho semelhante ao que apresentou diante da Salemita no último compromisso do campeonato italiano, quando venceu por 5-0 com 3 gols de Lautaro Martinez e 2 de Dzeko. O resultado deixou a equipe italiana na segunda colocação do campeonato.
E no agronegócio, o mercado da soja opera em alta nessa manhã de terça-feira. Os futuros da soja, por volta de 8 horas, subiam entre 13,5 e 31,75 pontos nos principais contratos, levando maio a $16,78 e o julho $16,49 por bushel. As cotações recuperaram parte das baixas registradas na sessão anterior, quando fechou o dia em campo misto, e é possível ver o mercado se ajustar antes da chegada do novo boletim do Departamento de Agricultura americano previsto para esta quarta-feira. Os traders seguem, portanto, dividindo suas atenções entre seus fundamentos e a atualização de números que acontece nessa semana e as questões geopolíticas, uma vez que continua o conflito entre Rússia e Ucrânia. Uma nova rodada de negociações acontece hoje. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A bancada evangélica do Senado está se unindo para pressionar o presidente Rodrigo Pacheco quanto a pautar ou não o projeto de lei que libera os cassinos, que foi aprovado pela Câmara. Agora as lideranças religiosas querem se reunir no Senado para ver se derruba. No Senado está meio a meio, né? Tá complicado, tá difícil. Bom, e no Dia Internacional da Mulher, o companheiro de viagem do deputado Arthur Duval, Renan Santos, que é o maior líder do MBL, reiterou o uso da linguagem chula ao se referir na rede social. A deputada estadual Janaína Pascoal chamou-a de porca, né? É uma linguagem bem compatível com a do companheiro de viagem dele. A Assembleia Legislativa de São Paulo já está com 10 pedidos de cassação do mandato dele. Enquanto isso, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, que viaja com Lula pelo México e é da Comissão de Direitos Humanos do Senado, diz que a comissão deverá convocar o deputado estadual de São Paulo. Eu fico pensando por quê, né? Não tem nada a ver com isso o Senado. Esse é um assunto da Assembleia Legislativa de São Paulo e dos eleitores de São Paulo, né? Para resolverem punição ou não. Eu sei o que é, né? Ele quer pegar carona nisso, quer pegar um reboque de um assunto que ficou popular e tentar atrair as luzes para a comissão dele, que se apagaram já na CPI da Covid. Eu fiquei sabendo pelo ex-secretário de Privatização, Salim Matter, que o Tribunal Superior do Trabalho, que tem 27 ministros, e é uma jabuticaba, porque eu acho que não existe em outros países justiça do trabalho como algo separado. São 27, e eles acharam que as cadeiras onde eles sentam estão meio ruins, vão comprar nova. A R$13 mil cada cadeira. Vocês já imaginaram? Né? Bom, para quem está financiando, como nós, né, 4 bilhões e 900 milhões de eleições nesse ano, de campanha eleitoral, de partido que a gente detesta, a gente paga, porque é obrigado. Vão tirar dos nossos impostos, né? Tiraram no ano de 2020 2 bilhões e 200. No ano de 2018, 1 bilhão e 700. Olha o pulo que deu. A inflação não foi isso. Triplicou, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Essa é uma inversão dos parlamentares de 2017, pois o Supremo proibiu o financiamento privado das campanhas, ou as doações privadas, que venham das empreiteiras, né, naquele escândalo da Lava Jato. Bastou ter um governo sério, um governo sem corrupção, que não tem mais empreiteira pagando propina para nenhum político do governo ou partido no governo. Isso é que a gente tem que considerar. Bom, e no Rio de Janeiro, a partir de hoje, máscara totalmente abolida, inclusive em lugares fechados, em lugares públicos. Tal como está acontecendo na Bélgica, que só vale a máscara para transporte público. Por falar nisso, contra essas medidas restritivas, caminhoneiros estão cercando Washington nesse momento. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:20, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já vamos destacar para você que o programa Bolsa Estudo do Governo Goiano repassa mais de 25 milhões de reais para 251 mil alunos do ensino médio, com o objetivo de incentivar a frequência na escola e também o aprendizado. Projetos para conter o preço de combustíveis ganham prioridade no Senado com a guerra da Rússia e Ucrânia. Pesquisa mostra que mulheres avançam nos negócios e já são donas de 35% das empresas em Goiás. Os detalhes você vai saber já, logo após o intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:22, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou nessa semana a votação de 2 projetos que pretendem conter o aumento de combustíveis para o consumidor no Brasil. Os 2 projetos devem ser votados na mesma sessão. Primeiro mexe na cobrança do ICMS e tem o apoio do governo. A proposta visa que o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, defina um valor unitário de ICMS para ser cobrado sobre o litro do combustível. No projeto, o ICMS seria cobrado uma vez, ou na refinaria ou na importação do combustível, e não mais no fim da cadeia de distribuição, incidindo em cima de outros impostos. O projeto também amplia o auxílio gás. A intenção é dobrar o número de casas atendidas, chegando a 11 milhões de famílias. O senador do MDB de Minas Gerais, Carlos Viana, vice-líder do governo, afirma que o projeto que muda a cobrança do ICMS não está 100% do jeito que o governo gostaria, mas já é um avanço e deve ser aprovado com facilidade. E a Confederação Nacional de Municípios afirma que a decisão do governo federal de reduzir a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para a linha branca, refrigeradores, freezers e secadoras, em 25%, vai causar perdas de 580 milhões de reais aos municípios de Goiás, de 2022 a 2024. A medida foi tomada pouco antes do feriado de carnaval. Ano a ano, Daliana, a estimativa com a renúncia do IPI para as cidades do estado será de 179 milhões e meio de reais em 2022, 192 milhões em 2023 e 209 milhões em 2024. O imposto, destaca-se, faz parte dos tributos compartilhados com os municípios. O IPI integra o Fundo de Participação de Municípios, o que gera preocupação também da Federação Goiana de Municípios. É válido ressaltar que o governo federal poderia ter outras estratégias para a redução da carga de impostos sem que atingisse a arrecadação já baixa dos municípios. O IPI compõe a cesta de impostos que são compartilhados com os entes locais e é parte importante do FPM, é o que disse em nota na última semana. Jornal do Meio-Dia. 12:25, pesquisa mostra que mulheres avançam nos negócios e já são donas de 35% das empresas em Goiás. Vamos conferir os detalhes desta matéria de Goiânia com Emanuele Winder. Cada vez mais mulheres têm ganhado espaço no empreendedorismo. Assim como explica a Fernanda Fernandes, que é diretora executiva da Abrazel. O segmento de alimentação fora do lar, ele é recheado de mulheres. Muito ao contrário do que a sociedade em geral pensa, que é um mercado totalmente masculino, a gente tem muitas empreendedoras no segmento de alimentação fora do lar, sejam com restaurantes, restaurante quilos, delivery. Temos também mulheres que empreendem na área de confeitaria, fazem em casa para entregar. A gente mostra cada dia mais que esse é um espaço também nosso. Tem muitas que são gerentes, maîtres, que coordenam atendimento, tem no caixa, tem na cozinha, tem no bar, enfim, mulher está no lugar onde ela quiser estar. Esse é o lugar da mulher.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae Goiás e pela Universidade Federal de Goiás, as mulheres já são donas de 37% das empresas e 35% dos negócios já são liderados por elas aqui no estado de Goiás. A Emiliana Maria decidiu abrir o próprio negócio aos 59 anos e há 13 comanda o próprio restaurante. Eu realmente fui professora a vida toda e quando me aposentei, resolvi fazer mais alguma coisa. Então, sendo nordestina, eu procurei priorizar comidas nordestinas. Emiliana explica que as mulheres cada vez mais têm ganhado força dentro do mercado. Eu sei que eu sou modelo para muitas pessoas, porque tem tanta gente nova ainda com medo de começar. Comecem, tudo é possível. Então eu vejo hoje, aos 72 anos, dirijo, tive a ideia de montei e administro essa empresa. Então vale a pena, vamos à frente. Goiás é muito bom para a gente empreender. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. E no esporte, a bola vai rolar na segunda fase da Copa do Brasil. Essa terça-feira, o Fluminense do Piauí recebe o Santos no estádio Albertão. A partir dessa fase, os jogos continuam sendo únicos, mas o empate leva a disputa para os pênaltis. O Peixe teve mais um dia de treinos do que o previsto, isso porque a partida contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista no último sábado acabou sendo remarcada por conta da falta de energia na fonte luminosa. A equipe não está bem no estadual e a sua última vitória foi na Copa do Brasil por 3-0 diante do Salgueiro. O Fluminense do Piauí vem embalado para o duelo. A equipe lidera o campeonato piauiense e venceu as últimas 5 partidas da disputa. Na primeira fase, a equipe derrotou o Oeste por 2-0. E o árbitro Igor Benevenuto está com medo da Liana. Nesta segunda-feira, um dia após apitar o clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, ele revelou que está sendo ameaçado de morte por causa do pênalti que assinalou para o time do técnico turco Mohamed, que venceu por 2-1 de virada. Igor expôs que mesmo antes do jogo já havia sofrido ameaças e relatou que a sua família também sofreu ataques ao fim da partida. Apesar da polêmica, a comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol afirmou que Benevenuto acertou na marcação do pênalti para o Atlético. Nessa edição, a arbitragem do Campeonato Mineiro não tem o auxílio do VAR até as fases finais da competição. E voltando a falar do agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros operando em campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações ainda ficavam próximas da estabilidade, mas tinham mais quedas do que ganho, isso por volta das 9h18 da manhã, horário de Brasília. O vencimento março 22 era cotado a R$102, o maio 22 valia R$105,39. O julho 22 era negociado R$ 99,71. Setembro 22 tinha um valor de R$ 99,40. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, os mercados seguem ainda firmes com o Porto do Rio Grande, com chances de pagar ainda R$ 109 a saca da exportação e oferta limitada no país. Jornal do Meio-Dia. 12h29, dia 8 de março, mulheres ainda buscam o cumprimento de direitos básicos. O Dia Internacional das Mulheres marca a luta por garantias de direitos à educação, melhores condições de trabalho e salários iguais. Vamos conferir essa reflexão nessa matéria de Angélica Córdova. Sou Clarice, sou de Brasília. Eu sou Juliana Lauria. Isabela Soares, moro em São Paulo. Sou Thalita Lourenço, do Rio de Janeiro. Meu nome é Daniela Ribeiro, Águas Lindas, Goiás. Denise Sivieri e sou de Uberaba. Eu sou a Lídia, sou de Recife. Sou Melissa, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Somos muitas, com muitas histórias de luta e superação que se encontram. Nesse dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. A data foi oficializada pela ONU em 1975, mas lembra um momento muito anterior, quando operárias de uma fábrica em Nova York entraram em greve em 1857 para reivindicar melhores condições de trabalho. Elas foram trancadas na fábrica e, devido ao incêndio, 129 morreram. Passados 165 anos da tragédia, muitas das pautas levantadas pelas americanas ainda precisam ser alcançadas no mundo. Para a presidente da Comissão Nacional de Mulheres da OAB, Cristiane Damasceno, um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres atualmente é o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.
A questão dos salários, essa equiparação salarial é uma luta constante, né, das mulheres. Nós não podemos esquecer aí que nós temos dados que indicam que as mulheres ganham sim menos que os homens, mesmo ocupando as mesmas funções. Então essa é uma luta pela igualdade que ela vai ser incessante até nós alcançarmos o mesmo patamar. Porque já que nós exercemos a mesma função, temos a mesma capacidade, por que não ganhar o mesmo salário? Uma pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento verificou que em 2021 as mulheres chegavam a ganhar 34% a menos do que homens que desempenhavam a mesma função. A diferença salarial, contudo, é menor em cargos de menor complexidade e entre as pessoas mais jovens. A advogada quilombola e ativista Josefina Serra defende que, apesar de ser um debate fundamental, quando se olha para as questões de raça e gênero, ainda há um longo caminho a percorrer. Sou advogada, quilombola, ex-empregada doméstica, então represento a maioria da população feminina no Brasil. Infelizmente, hoje a gente vê a popularização dos debates sobre igualdade de gêneros por causa do feminismo e o combate ao machismo. Mas ainda a desigualdade salariais, violência sexual, feminicídio, baixa representatividade política, isso é evidente. Então a nossa luta ainda vai continuar durante muito tempo. As mulheres são a maioria da população brasileira, 52,2% do total, segundo dados do IBGE, mas são as que mais sofrem com o desemprego. Dados da última pesquisa nacional por amostras de domicílio, a PNAD, mostram que 17,1% das mulheres estão desempregadas, enquanto 11,7% dos homens estão nessa condição. Reportagem Angélica Córdova. 12:32. Último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira e já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Com alta de 46% desde o início da guerra, trigo tem recorde histórico. Rússia diz que pode cortar gás da Europa se for proibida de vender petróleo. Os detalhes você confere já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:35, já te falta com o Jornal do Meio-Dia, edição desta terça-feira. O governo dos Estados Unidos deve proibir as empresas do país de comprar petróleo da Rússia nesta terça-feira. Foi o que disse o senador Chris Coons, do Partido Democrata, o mesmo do presidente Joe Biden. Em uma entrevista à rede CNN, o senador afirmou que a proibição deverá ser publicada nesta terça-feira ou amanhã, quarta. E uma fonte da agência de notícias Reuters disse que deve ser na primeira data. A Rússia é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo. O país já havia sido submetido a sanções pela invasão à Ucrânia, mas as exportações de óleo para energia haviam sido poupadas. Perto das 9 horas, o barril de petróleo Brent subia 3,57%, negociado a $127,61. A Rússia afirmou que pode fechar o principal duto de gás do país até a Alemanha, se os países do Ocidente proibirem a compra do petróleo russo. Uma rejeição do óleo russo pode levar a consequências catastróficas para o mercado global, foi o que disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Segundo ele, o preço do barril poderia mais do que dobrar e chegar a $300. Os Estados Unidos estão conversando com outros países para encontrar uma forma de proibir a compra do óleo russo. Nesta segunda-feira, a Alemanha e a Holanda rejeitaram uma ideia. Cerca de 40% do gás e cerca de 30% do petróleo consumidos na União Europeia são de origens russas, segundo a BBC. E o Procon Goiânia iniciou na semana passada a fiscalização em 33 restaurantes e lanchonetes situados na praça de alimentação de shoppings da capital. O objetivo dessa ação foi identificar possíveis irregularidades no fornecimento de produtos e serviços aos consumidores que frequentam esses locais. Durante essa ação da linha, fiscais autuaram 11 estabelecimentos da praça de alimentação de um shopping localizado no Jardim Goiás pela venda de alimentos impróprios para o consumo. Os fiscais encontraram mais de 50 quilos de alimentos fora do prazo de validade, sem informações sobre a data de fabricação e origem. Entre os produtos havia carnes, farinha de trigo, molhos, doces e temperos. Os estabelecimentos terão prazo de 20 dias para apresentar a defesa e podem ser submetidos a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que vão de R$700 a R$10 milhões, a depender do porte econômico da empresa, de seu faturamento, da gravidade e se há reincidência. A fiscalização vai continuar nos demais shoppings da capital.
Jornal do Meio-Dia. 12:37. Programa Bolsa Estudo do Governo de Goiás repassa mais de 25 milhões de reais para 251 mil alunos do ensino médio, com o objetivo de incentivar a frequência escolar e o aprendizado. Vamos conferir os detalhes desta matéria com Juliana Carnevale. O governo de Goiás vai investir neste mês 25 milhões e 100 mil reais no programa Bolsa Estudo da Secretaria de Estado de Educação. Por meio da iniciativa, o Estado transfere R$100 todos os meses a estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Ao todo, 251 mil jovens serão beneficiados com o recurso, que tem o objetivo de incentivar a aprendizagem, combater a evasão escolar e os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. A iniciativa também ajuda a movimentar a economia do Estado. Lançado em 2021, o programa teve o acréscimo de 33 mil estudantes no início do ano letivo de 2022. A primeira parcela da Bolsa Estudo, referente ao mês de fevereiro, será depositada até o dia 15 de março para todos os alunos que cumpriram os critérios do programa. Para receber a Bolsa Estudo, o estudante precisa ter uma frequência mínima mensal de 75% e aprovação bimestral em todas as disciplinas, com média igual ou superior a 6. O programa consiste em uma política pública de caráter educacional e assistencial, vinculado ao programa Busca Ativa Acolher para Permanecer. Em 2021, o governo de Goiás investiu 21 milhões e 800 mil reais no programa Bolsa Estudo e atendeu 218 mil estudantes matriculados nas escolas estaduais. Já em 2023, a previsão orçamentária é de 298 milhões de reais. De Goiânia, Juliana Carnevale. No agronegócio, o preço do trigo na Bolsa de Chicago bateu nesta segunda o recorde histórico de $12,94 por bushel, pressionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores do grão. A marca supera a cotação atingida em março de 2008, de $12,83, no boom das commodities. Desde o início do confronto, o trigo já subiu 46% em Chicago. No interior do Rio Grande do Sul, a tonelada do grão atingiu R$ 1.960, preço recorde e com alta de 26% na semana. Foi o que apontou a consultoria Safras e Mercado. A disparada da cotação do trigo começou a ser sentida pelos supermercados nas negociações com os fornecedores. A Associação Paulista de Supermercados recebeu relatos de supermercadistas apontando que os preços da farinha já teriam aumentado 15% na última semana e que haveria indicações de novos reajustes dessa magnitude. No caso do óleo de soja, outro produto influenciado pelo trigo, o preço da indústria teria sido remarcado em cerca de 20% em uma semana. É um sinal de alerta, foi o que afirmou Rodrigo Marinheiro, executivo de Relações Institucionais da APAS. Ele diz que esse aumento de preços ainda não foi captado pelo indicador de inflação dos supermercados no mês de fevereiro, mas ele deve aparecer este mês, inclusive com reflexos nas cadeias de derivados como massas, biscoitos e outros óleos, como o do milho e o girassol. Jornal do Meio-Dia. 12:41 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Nestas últimas 24 horas, a Polícia Militar registrando diversas ocorrências, em sua maioria confusões familiares. Aquela história de que o ex ou a ex não aceita o fim do relacionamento e acaba perturbando aí o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira, né? E isso acaba lá na delegacia, ambas as partes tendo que dar explicações ao delegado. Ainda tivemos uma situação de roubo registrado no setor Leontino. A vítima afirma que um casal se aproximou dele, o homem sacou de uma faca e o ameaçou, né, e retirou dele o seu aparelho celular. O detalhe, na capinha do aparelho celular estava, né, lá guardadinho a nota fiscal do aparelho. Isso, é claro, não é recomendado. Nota fiscal, documentação deve ser guardada separadamente. Agora, quem roubou esse aparelho tem a nota fiscal dele, né? Pode comercializar sem levantar suspeita. Enfim, o cidadão se sentiu coagido aí nessa abordagem desse bandido e resolveu procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Ainda tivemos uma pessoa presa por tráfico de drogas. A polícia prendeu o elemento aí por tráfico de drogas após receber informação de que ele estaria comercializando o entorpecente. Em outra situação, a polícia investigando ainda aquela situação do homicídio
né, foi informado aos policiais do CPE que o indivíduo poderia ter sido o autor aí deste crime. Ao chegar na residência, as pessoas que lá estavam tentaram, né, esconder aí o rapaz, né, conversando ali a polícia, até que ele conseguiu fugir pelos fundos da residência, não foi localizado. Mas na casa tinha droga e também tinha uma arma que pode ter sido utilizada neste crime. Agora, né, resta a Polícia Civil investigar esse caso também. Pelo Corpo de Bombeiros, um acidente de trânsito foi registrado envolvendo 2 motocicletas lá no setor Taninho. Ao registro do Corpo de Bombeiros, uma vítima foi transportada para a unidade hospitalar, né, para ficar aos cuidados médicos. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12:43. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/VerdeValeMineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima terça-feira e para as mulheres, o nosso parabéns. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.